Voltamos já aqui para o nosso terceiro e último vídeo, né, dessa aula dessa noite, ainda com a questão dos presbíteros, bispos e pastores, né, como nós já vimos aqui, são termos usados para os ministros do Evangelho de Cristo Jesus. Mas há um outro termo que está sendo bastante usado por aí em algumas igrejas, que é o termo apóstolo. Está muito em moda, né, nos últimos tempos, apóstolos, pois a palavra apóstolo significa missionário, plantador de igrejas, né? Ele tem como função ser aquele que anuncia, aquele que leva a mensagem, né? Nós vimos na vida do apóstolo Paulo um plantador de igreja, além de pregador, né? Além daquele que anunciava o evangelho, Paulo também era um organizador da igreja. Ele organizava o surgimento, o crescimento e o desenvolvimento dessa igreja em todas as suas áreas. Então, nós podemos classificar também o termo apóstolo, que tem sido usado aí nesses dias também. Meus irmãos, outro ponto importante da administração é a questão da vitalização na igreja, para administrar bem, né? A igreja precisa vitalizar o maior empreendimento do mundo, né, que é a igreja. Você precisa ter muita comunhão com Deus, uma vida de oração, uma vida na dispensação da graça do Senhor, para que, começando por você, você sempre esteja vitalizado, você sempre esteja com ânimo, sempre esteja com visões, né? Visão de empreendedor mesmo. Para quê? Para o crescimento da igreja, o crescimento do reino de Deus, a expansão do reino de Deus. E para isso, no mundo que nós vivemos hoje, e isso depende bastante também de onde a igreja está plantada, está localizada, né? Você precisa ter uma visão dentro da sua realidade. O problema muitas vezes é que se implanta a igreja, abre um trabalho com uma visão completamente distorcida do que é a igreja. A igreja, ela é uma realidade em cada localidade. Nós não podemos considerar igual assim na forma administrativa, né, na forma de desenvolvimento, de empreendedorismo, né? Nós não podemos comparar igual uma igreja que está localizada, por exemplo, no centro, como Boa Viagem, né? Como Recife, como Paulista, como Olinda, né? Uma igreja que está centralizada, com uma igreja que está sendo implantada num vilarejo, num povoado distante. Você se você vai abrir uma igreja ali, dizendo, olha, eu quero atingir a meta da igreja que fica lá em tal lugar, você vai ter problemas, você vai ter dificuldades. Você tem que trabalhar com o material que você recebeu. Você tem que prosperar com aquilo que você recebeu. E é nessa ocasião, é nessa situação que entra a vitalização da igreja. É você desenvolver o potencial da igreja local conforme ela está ali plantada, né? Vitalizar o maior empreendimento do mundo, que tem sido confiado a nós, pastores, vitalizar a igreja do Senhor Jesus Cristo, portanto, métodos eficientes poderão ser usados para isso, para vitalizar ou viabilizar a administração da igreja. A maior vitalização é deixar o Senhor comandar a sua igreja e nós o servirmos com amor ao Senhor e às ovelhas. Então começa desse princípio, né? Da sua intimidade, do seu relacionamento com Deus, né? Da sua comunhão com Deus e, claro, da sua comunhão, do seu relacionamento com a sua liderança e com os membros, as ovelhas da igreja também. O pastor deve ser dotado, né? Vitalizar é dar nova vida. Você precisa dar nova vida a você mesmo, você precisa ter ânimo em você mesmo. Você precisa ter ideias em você mesmo, senão você não consegue atingir os seus objetivos ou aquilo que você sonha e planeja
para a sua igreja. O pastor deve ser dotado de uma maior vitalidade, né? E ter a capacidade para resolver problemas sem exaurir-se, sem se desgastar-se, sem extrair tudo de dentro de si. A força dimana livre e espontaneamente, uma vez que ele estará totalmente dentro de sua área específica, conforme seus dons, iluminado pelo Espírito Santo. Então o pastor precisa ser um homem de oração, precisa ser um crente de oração, precisa estar envolto com a palavra de Deus, precisa estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus, precisa ler a palavra, precisa ter ideias, precisa ter uma mente esclarecida, uma visão que vai além da visão humana, né? O pastor é chamado porque Deus o coloca ali e lhe dá uma visão que está acima da visão das ovelhas, que está acima do pensamento das ovelhas, né? Porque ele vai buscar viver essa vida de relacionamento espiritual com Deus para poder desenvolver, né, o seu ministério de forma excelente, né? Como se diz muito por aí hoje, um ministério de excelência, né, que muitos estão desenvolvendo. A vitalização da igreja depende única e exclusivamente do Supremo Pastor, que é Cristo. Vitalização é para a igreja, para as mais sublimes possibilidades. A suprema tarefa da igreja, a evangelização do mundo, né? A igreja precisa ter vida, precisa se reinventar, né, nas suas estratégias. Não é se reinventar na sua doutrina, nem nos ensinamentos bíblicos e princípios da palavra de Deus, é se reinventar nas suas estratégicas. Há modelos de evangelismo que hoje não funcionam mais, né? Não funcionam. As pessoas ainda exercem, as pessoas ainda fazem por uma questão de ritual, de tradição dentro da igreja. Mas existe hoje outras formas, né, de evangelização muito mais eficientes e que estão trazendo resultados positivos para dentro da igreja. Uma delas é a igreja multiplicadora, né, a questão de pequenos grupos, né, de multiplicador, pequenos grupos de ensino, né, um ensino mais dinâmico e direto, né, do que o evangelismo em massa, né? Assim, quando eu me converti, eu ainda me lembro que nós participávamos de muitas cruzadas, né? Eu comecei pregando em cruzadas, né? Porque o pastor falava sempre para a gente, olha, a maior mensagem que um pregador tem é o seu próprio testemunho de vida, é a sua convenção, né? Claro, aquilo para que a gente pudesse perder no medo e começando a falar da palavra de Deus. Mas hoje nós não temos visto mais um evangelismo em massa, com carros, com um caminhão atravessado numa praça e tal. Temos visto as igrejas investirem hoje no evangelismo mais eficiente, onde você possa estar perto, próximo às pessoas, para que essas pessoas cresçam espiritualmente. E no meio desse crescimento, vêm pessoas que ainda não são convertidas, e é uma grande oportunidade para se anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Amém? Meus amigos, meus irmãos, nós vamos concluir por aqui e na próxima aula nós vamos começar a falar sobre o Supremo Pastor e a sublime organização, né? Líder e organização. Os exemplos com Cristo Jesus, que nos foram dados por Cristo Jesus e que estão na palavra de Deus, para que a nossa liderança seja organizada e frutífera, né? E prospere dentro da realidade de cada igreja, de cada localidade. É muito importante que você entenda isso. Você precisa conhecer, precisa saber onde está localizada a minha igreja, qual é o potencial, qual é o material humano que eu tenho para trabalhar aqui nesse lugar, e não tirar a visão dali, de onde você está, para desejar algo que nunca vai acontecer ali, não porque Deus não seja poderoso, não é isso, mas é por conta da questão cultural do lugar, socioeconômica, intelectual, regional, né, geograficamente onde está instalado. Tudo isso você tem que levar em conta, mas você pode sim ser organizado na sua igreja. Amém?
Deus abençoe, até a próxima aula, permitindo o Senhor. Nós vamos estar aqui preparando esse material para vocês durante essa segunda unidade. Tchau. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.